Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre o Manual da Faxineira da Lucia Berling. Que livro perturbador! Eu não consigo achar outra palavra pra falar desse livro. Eu vou até me aproximar pra vocês sentirem essa carga. Gente, geralmente, livros de contos são livros que a gente gosta mais de algumas narrativas do que de outras, porque, né, natural, muda muito de uma narrativa pra outra. Nesse aqui é muita narrativa boa em qualidade literária, porque alguns temas não são agradáveis de se ler. Mesmo assim, a gente fica grudado no livro. Então, pra mim, isso é a definição de um livro bom. Um livro que desacomoda a gente, um livro que incomoda de alguma forma, mexe com a gente, mexe nas nossas entranhas, seja no coração, seja no cérebro, seja no estômago, enfim, mexe com a gente em alguma coisa, transforma e, ao mesmo tempo, a gente não consegue largar o livro, apesar do incômodo que ele provoca. Então, a gente tem aqui na Lucia Berling uma escritora de mão cheia. Uma pena que ela não tenha sido reconhecida muito fortemente enquanto ela era viva. Ela nasceu em 1936, no Alasca, e viveu até 2004. Ela morou em muitas cidades dos Estados Unidos, ela morou em cidades de fronteira com o México e ela morou também no Chile, porque a família dela, o pai dela, era minerador e foi pra lá em um certo período da vida dela, na adolescência, então ela passou boa parte do tempo lá. Por isso, ela traz alguns traços de latinidade que são muito fortes, inclusive na linguagem. A Lucia Berling, então, tem essa escrita poderosa, que é um tanto autobiográfica, mas pra mim isso não é o mais interessante das narrativas. Pelo contrário, é mais uma coisa na narrativa. Ela aproveita o repertório que ela tem, mas não quer dizer que seja bem aquilo que aconteceu. Toda autobiografia, toda autoficção é assim. A gente tem que ter uma noção de pacto autobiográfico para não cair nas armadilhas e achar que isso aqui é exatamente o que a autora viveu. A escrita dela é muito precisa, é muito direta, mas nem por isso ela perde a beleza. Ela consegue fazer umas metáforas, fazer umas comparações que são muito bonitas e às vezes ela tá só falando do lixão da cidade. Isso é sensacional. Ela não deixa de captar a beleza da vida, apesar da feiura que o mundo nos apresenta cotidianamente. Ela escreveu esses contos de forma esparsa ao longo dos anos, teve algumas coletâneas publicadas nos Estados Unidos, mas coisa pouca, em pouca tiragem, e é só agora que essa coletânea chegou às nossas mãos com a maior parte da obra dela. Nesse livro aqui a gente tem 43 contos da autora e mais 2 textos de apoio e mais uma mini biografia dela. Os 2 textos de apoio são sensacionais, eu adorei a leitura, acho que complementou bem, são pessoas que conheciam a Lucia Berling, então foi muito bom pra ter uma análise sobre esses contos, porque a gente acaba o livro impactada. Hoje mesmo eu vi um vídeo da Nath, do Redemoinhando, vou deixar linkado aqui pra vocês, caso ainda não tenham visto. Ela falou sobre o Manual da Faxineira, e ela também sentiu essa coisa que eu senti, e também não sabe explicar direito como é. Ela disse basicamente que não conseguia também largar o livro, que às vezes dava risada de algumas situações que eram perturbadoras, mas que a gente acaba rindo, e é isso que acontece, porque apesar de tudo, tem um bom humor aqui, tem um humor muito perspicaz e que vem sempre em boa hora. Não é que ela compense a feiura das coisas com esse humor, mas é natural, é a escrita dela que é assim. Eu fiquei perturbada em muitos contos, por causa da temática, não pela escrita. A escrita não é difícil, a escrita é muito objetiva, concisa, precisa. Eu diria que ela tem um trabalho de cirurgiã com as letras, com as palavras, porque ela sempre escolhe bem, nunca fica nada sobrando, não fica nada faltando. Ela brinca muito com o espanhol também, usa muitas expressões do espanhol em alguns dos contos, acho que por causa dessa vivência dela. E ela mostra aqui uns Estados Unidos sem filtro, a terra do tio Sam, sem as coisas maravilhosas que ela promete. Então a gente vai encontrar a violência urbana, naturalmente, o mundo das drogas, os imigrantes que vêm do México e de outros tantos países, mas especialmente aqui os mexicanos, que chegam nos Estados Unidos querendo fazer a vida e às vezes o que encontram é a dificuldade, porque não sabem falar a língua, porque encontram empregos que não são tão bons assim, e aí as pessoas, em alguns casos, acabam caindo no narcotráfico, por exemplo. Então a gente tem os Estados Unidos cru, sem o glamour que a gente está acostumado a ver nos filmes de Hollywood. Eu achei isso sensacional, foi uma das coisas que eu mais gostei na obra dela. Mas também a gente tem alguns temas muito pesados. Os temas dos contos se repetem em muitos casos. O que é comum encontrar aqui? O alcoolismo, problemas com drogas em geral, o tráfico, prisão, loucura, amor, família, maternidade, violência psicológica, abuso infantil, estupro, aborto. Então, assim, para ler esse livro é necessário deixar claro aqui que pode haver gatilhos. Então, fica o alerta para pessoas que são sensíveis a esses temas ou que passaram por esses
temas que escolham bem o momento que forem ler, porque acontece muita coisa pesada aqui e não é fácil. Não é fácil pra mim, que não passei por nenhuma dessas situações, imagina pra quem passou. Então fica o alerta de gatilho, mas ainda assim eu acho que é um livro muito proveitoso, porque faz a gente sair do lugar, vivenciar coisas que talvez de outra forma a gente não vivenciasse. Eu vou falar então um pouquinho dos contos que eu mais gostei, porque eu acho que assim a gente pode materializar melhor o que contém esse livro aqui. Um dos que eu mais gostei foi o Manual da Faxineira, em que ela vai fazer uma espécie de diário, como se fosse mostrando a rotina dela como faxineira, a narradora no caso, e é bem legal de acompanhar a vida dela trocando das casas. A gente acompanha o cotidiano de muitas famílias estadunidenses ali, então eu gostei bastante. O outro conto que eu gostei bastante foi o Mordidas de Tigre, que vai falar de uma mulher que casou muito nova, teve um filho, e quando ela tava com um filho pequeno, o marido acabou sumindo e ela tava grávida de outro, então ela volta pra família dela e tem que lidar com toda a pressão familiar sobre isso, e ela pensa em fazer aborto e não sabe o que faz da vida. Enfim, foi um conto bem marcante pra mim. Outro conto marcante foi um que tem a relação de uma neta com o avô. O avô é dentista e essa neta meio que ajuda o avô como se fosse uma assistente mesmo. E esse conto é tão perturbador que ficou por dias ecoando em mim. Coisas bizarras acontecem, então foi um dos que eu mais gostei. Outro deles é o Caderno de Notas do Setor de Emergência, 1977, esse é o título do conto, em que ela vai falar um pouco sobre rotina do hospital. Trabalhar no hospital foi uma coisa que a própria autora fez, então aqui a gente tem mais um traço autobiográfico. Então ela vai falar sobre como lidava com aqueles pacientes, sobre tipos de morte, quais mortes são mais interessantes. É bem legal, todos os contos que falam sobre essa vivência no hospital me interessaram bastante. Toda Luna, Todo Ano foi outro conto que eu gostei demais. É um conto que se passa no México, de uma professora que é viúva já e vai passar umas férias no México, e ali ela passa por certas experiências que mudam um pouco a forma como ela vê o mundo, e é muito bonito acompanhar esse trajeto. Boa e Má, que é um conto em que a gente vai conhecer um pouco da vivência de uma personagem que é americana, mas acaba tendo que ir morar no Chile por causa do pai dela e estuda em escolas religiosas. Ela retrata não só a rotina da escola, com a vivência com as freiras ali e com o que ela aprende com as freiras, mas também ela percebe que tem uma freira comunista e que ela participa ativamente de movimentos sociais, porque o Chile tá passando por períodos de fome, períodos muito tensos. Então nesse conto a gente vai ter uma ideia de não só como é a vida de pessoas brancas, privilegiadas, americanas, vivendo no Chile no meio da ditadura, como a gente vai perceber a extrema pobreza em que a população se encontrava e acompanhar também um pouco daqueles movimentos sociais. É um choque de realidade para o personagem e eu também achei muito legal acompanhar isso. Outro setor que eu achei muito legal foi um que envolve duas personagens, a Sally e a Dolores. Existe mais de um conto sobre essas duas personagens, acho que uns 3 ou 4, e eu senti um gostinho de que poderia dar um romance à história dessas duas personagens aqui. Adorei conhecer elas e a gente vai acompanhar desde o período em que elas se reencontram no México, um período difícil da vida das duas, elas se reencontram no hotel e passam uma temporada ali, até um período mais avançado em que elas vão precisar muito da força uma da outra, e eu achei sensacional, adorei as personagens, adorava quando chegava um novo conto sobre elas. Os contos que falam sobre elas são Dor, Panteão de Dolores, Mamãe e, se eu não me engano, O Luto. Outro conto que eu gostei bastante foi um que me perturbou demais também, que se chama Quero Ver Aquele Seu Sorriso. E aqui a gente vai ter o envolvimento de uma mulher mais velha, uma mulher adulta, com seus 30 anos mais ou menos, com um rapaz de 17 anos, amigo do filho dela. Por aí vocês já podem ter uma noção. Eles se envolvem com drogas, eles passam por apuros no aeroporto, tem toda uma questão violenta da polícia. É um conto assim estranho, estranhíssimo, e por isso ele acabou me marcando demais. Outro que eu gostei foi O Silêncio, que vai falar de uma personagem que desde jovenzinha sofre violências psicológicas e físicas também da mãe dela, é repreendida a todo momento, a mãe não tem paciência, e ela faz amizade com uma guria da vizinhança ali, que é uma imigrante de um país do Oriente Médio, e ela aprende demais com aquela menina ali, e é bem legal ver como ela cresceu e quanto essa menina influenciou na vida dela depois, na vida dela adulta. Outro conto preferido meu foi o Mijito, que é uma expressão para dizer meu filho, meu filhinho, né? Mijito é uma palavra, na verdade, que expressa tudo isso. E, gente, que conto também que me
marcou, assim, de diversas formas. A gente vai ter violência aqui também, a gente vai ter imigrante mexicano chegando nos Estados Unidos sem saber se comunicar direito, sendo explorado por terceiros que acabam se aproveitando daquela situação, tendo filhos sem condições de criar, não sabendo como lidar com a criança, não compreendendo as coisas que dizem no hospital. É muito estranho, é muito tenso, é muito dolorido esse conto também. Só mostra a potência da escrita dela. E outro conto que eu gostaria de falar também rapidinho é o Voltando pra Casa, em que a gente vai ter uma personagem que tá lá já velha, né, rememorando algumas passagens da sua vida, a vida com os filhos, e ela começa a perguntar: e se? E se tal coisa? E se eu tivesse feito diferente? E se naquela vez não tivesse ido pra tal lugar? Enfim, é bem bonito, também tem umas frases bem marcantes. Esse livro não é um livro que contenha muitas passagens assim belíssimas que a gente queira tatuar na pele, mas tem beleza e ela aparece sutilmente em alguns locais específicos, e isso é legal de ver também. Não é nada exagerado, mas quando tem pra valer. É uma escrita bonita, apesar dos temas pesados sobre os quais eu tô falando aqui. Enfim, é um livro que eu achei espetacular pelo conjunto, embora tenha alguns contos que eu não tenha achado muita graça, alguns contos bem curtinhos, de uma página ou duas, sobre temas aleatórios, sobre amizade, sobre jovens, adolescentes, delinquentes e outras coisas. Os contos mais longos realmente foram os que eu mais gostei, acho que deu pra desenvolver bastante os personagens e os temas também. A gente vai encontrar muitas vezes referências ao alcoolismo, muitas coisas sobre a vida na prisão, a gente vai acompanhar, inclusive, descrições sobre a prisão. A gente vai acompanhar mulheres que se envolvem com o tráfico por causa dos seus homens, né, dos seus maridos, companheiros, enfim. Mulheres grávidas arriscando a vida por causa disso, ao mesmo tempo aceitando, né? Então eu sinto que às vezes parece que existe uma banalidade das coisas, banalidade da vida, mas ao mesmo tempo tem uma beleza da vida que ela consegue captar. Eu não sei como ela faz isso. É realmente difícil de expressar o que a gente sente nessa leitura, porque ela é demais, ela é uma coisa que eu não tinha visto antes, assim, ela perturba, mas ela também cativa. Eu vou ler pra vocês um trecho do texto de apoio que eu achei sensacional e eu acho que resume bastante a obra, e eu espero que esse trecho deixe vocês com vontade de ler também. É do texto O Que Importa é a História, da Lydia Davis, e ela fala o seguinte: os contos de Lucia Burling são elétricos, zumbem e estalam quando seus fios vivos se tocam, e em resposta também a cabeça do leitor, seduzida, fascinada, ganha vida, com todas as sinapses disparando. É assim que gostamos de ficar quando estamos lendo, usando o nosso cérebro, sentindo o nosso coração bater. Às vezes calmo e fluente, equilibrado, suave e descontraído, e outras vezes estacato, telegráfico, acelerado. Esse seria o estilo dela. E também sobre a realidade da escrita dela, que é algo que me chamou bastante atenção, essa crueza, esses Estados Unidos sem filtros bonitinhos. Talvez essa realidade se dê pela autoficção. É uma hipótese que a Lydia tá levantando aqui, né? Sobre a autoficção, ela diz: a narração da própria vida, retirada quase sem modificações da realidade, selecionada e relatada judiciosa e habilidosamente, Lucia Burling vinha fazendo isso, ou uma versão disso, a meu ver, desde sempre, desde o início, na década de 60. Seu filho disse ainda: as histórias e lembranças da nossa família foram sendo lentamente remodeladas, embelezadas e editadas, a ponto de muitas vezes eu não saber ao certo o que realmente aconteceu. Lúcia dizia que isso não tinha importância, o que importa é a história. E aqui eu concordo plenamente com ela. A autoficção, o legal não é tu saber o que realmente aconteceu e o que não aconteceu, o que foi inventado. O legal é o resultado disso tudo, o resultado dessa mistura, que é o que a Burling faz aqui muito bem. Só pra terminar, eu vou ler um outro trecho, em que a crítica fala: será por isso que é quase impossível parar de ler um conto de Lucia Burling depois que você começa? Porque não param de acontecer coisas? Será também por causa da voz narrativa, tão cativante, tão afável, somada à concisão, ao ritmo, à imagística, à clareza? Esses contos fazem você esquecer o que estava fazendo, onde você está e até mesmo quem você é. É bem assim, é uma escrita que prende apesar dos temas, como eu já disse 1000 vezes nesse vídeo. E, por fim, talvez um dos elementos que nos faça não largar o livro é que nunca sabemos ao certo o que vai vir depois. Nada é previsível e, no entanto, ao mesmo tempo, tudo é natural, fiel à realidade, fiel às nossas expectativas de psicologia e emoção. Burling é implacável, nunca doura a pílula. No entanto, a brutalidade da vida é sempre contrabalançada por sua compaixão pela fragilidade humana, pela espirituosidade e a inteligência daquela voz narrativa, pelo seu humor delicado. Agora me lembrei de um exemplo que eu espero que dê tempo de eu falar aqui, que é sobre o conto Mijito, em que tem duas narradoras, uma das narradoras
narradoras é a mãe daquela criança sobre a qual eu falei antes, né, que chega do México e não tem muito bem como se virar ali, e a outra narradora é uma enfermeira do hospital. Então a gente tem duas perspectivas dessa mesma realidade bruta, e apesar de ser um setor do hospital que recebe pacientes só com deformidades, a enfermeira tá acostumada a lidar com essas diferenças, e aí a parte que ela fala disso é muito bonita. Ela vai falar de um menininho com síndrome de Down, e aí que tá a beleza do conto dela. Ela consegue falar disso de uma forma bonita, apesar de todo o tabu que tem em volta do termo, e é numa situação extremamente difícil. Aí que tá a capacidade e a maestria da Lucia Burling. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham ficado com vontade de ler, espero que não se assustem com os temas pesados, porque é um livro que vale a pena. Se eu pudesse indicar um livro de contos, um só livro de contos pra vocês, eu indicaria esse aqui, pra esse ano e pros próximos, porque, gente, que livro transformador. Eu realmente não sou a mesma depois de ler a escrita da Burling, e olha que eu não sou muito dos Estados Unidos na literatura. Então, fica a recomendação, leiam essa mulher. É um livro grossinho, mas a gente pode ir lendo aos pouquinhos os contos, talvez um por dia, acho que funciona bem. É um livro que vale muito a pena e merece todo o sucesso que tá tendo agora, que a Lucia Burling sinta isso de onde ela estiver, porque realmente é uma escritora incrível, espetacular, sensacional. Comenta aqui embaixo se já leu o Manual da Faxineira, se conhece outros livros desse estilo. Muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.